Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou cientista político e sou professor dos cursos de pós-graduação de Ciência Política e Relações Internacionais aqui da FESP. E está começando agora, então, mais uma edição do Desenrola FESP. Nossa ideia de hoje é falar da ONU, uma organização internacional que muita gente já conhece, já ouviu falar, mas tem pouca clareza de qual é realmente o seu papel para o sistema internacional. Então, pensando primeiro por uma perspectiva histórica, a ONU foi criada como consequência da Segunda Guerra Mundial. A ideia era criar uma nova organização que substituísse a Liga das Nações, a primeira OI que a gente conhece, que tinha como finalidade assegurar a paz global. Como a Liga das Nações não conseguiu dar conta do objetivo para o qual ela foi criada, assim que a guerra termina, a ONU entra em operação. Qual que era a ideia da ONU? Era agregar uma série de Estados-membros dentro dessa organização para fazer com que os eventuais problemas que pudessem levar a uma guerra fossem discutidos, fossem negociados e fossem resolvidos antes que estourasse um novo conflito. Então a ONU tinha como objetivo evitar novas guerras, mantendo de qualquer forma a soberania dos Estados. Então acho que a palavra de ordem para a gente pensar dentro da ONU, pelo menos em tese, é negociação ou cooperação. A ideia é fazer com que a diplomacia substituísse qualquer estímulo ao conflito. Foi assim que a ONU foi criada, foi com esse objetivo. Agora, como é que a ONU poderia efetivamente garantir a paz global? Primeiro, ela tem uma Assembleia Geral. Todo país membro tem direito a voto nessa Assembleia Geral. Todo país membro ele tem representatividade dentro da Assembleia Geral. E é um órgão que serve para que todos possam, eventualmente, dar suas opiniões de como o sistema internacional deve ser administrado, deve ser gerenciado. O outro órgão, que é a inovação em relação à antiga Liga das Nações, é o Conselho de Segurança. Qual que é a ideia do Conselho de Segurança? As 5 principais potências da época, então Inglaterra, França, Estados Unidos, China e na época União Soviética, hoje convertida em Rússia, tinham cadeiras permanentes, tinham assentos permanentes nesse Conselho de Segurança. Então são essas 5 potências que hierarquicamente têm condições de decidir paz e guerra no mundo. São essas 5 potências que aprovam ou não intervenções de paz, missões de paz, intervenções militares, qualquer tipo de ação que envolva a força no sistema internacional, legitimamente tem que passar por pela opinião desses 5 estados, por essa organização, por esse conselho, o Conselho de Segurança. Então, qual é a ideia? Não é necessariamente fazer com que o conselho sempre aprove intervenção. A ideia do conselho é que ele sirva como um órgão de pressão para que os estados se comportem de uma forma menos violenta no sistema internacional. Quando a gente pensa em sistema internacional no mundo contemporâneo, sobretudo pós-Guerra Fria para frente, a gente tem que entender que para se evitar o conflito, pressões são feitas constantemente, não só pela ONU e pelo Conselho de Segurança. Há outros organismos internacionais que também acabam trabalhando com pressão. O que a gente tem visto recentemente é o G7, o grupo das 7 maiores potências, pressionando o Brasil a tomar certas decisões de preservação ambiental. Então é o tipo de coisa que organizações internacionais fazem, trabalhar com pressão acima de tudo. Os estados deixam de ser soberanos? Como eu falei agora há pouco, não. O estado mantém sua soberania. A questão é, num mundo tão complexo, em que o processo de globalização é tão acentuado, os estados não estão sozinhos no sistema internacional. Nenhum estado ele é autossuficiente. Todo país precisa de outros para atender uma série de demandas internas, ou do comércio, ou da indústria, ou para ser abastecido de produtos. Então, no fim das contas, sofrer pressão, sofrer sanção é péssimo para um estado. E a tendência, portanto, é que esse Estado, ao sofrer pressão, ele abra espaço para negociação. Ele pode abrir mão de certas questões em detrimento de outras. Ele mantém sua soberania, mas ele assume, ele aceita que a pressão faz parte. E é a partir dessa perspectiva que as negociações internacionais acontecem. Então, para resumir o debate, a ONU é fundamental porque ela é a organização internacional que, de alguma forma, procura equilibrar o jogo de forças no sistema internacional. Então acho que por hoje é isso. Obrigado.